cartografia é a ciência que estuda os mapas, ou seja, ela representa graficamente a superfície da Terra, tendo como produto final o mapa. Ao representar uma área, ela pode ser acompanhada por várias informações, símbolos, entre outros elementos, para que a pessoa que vai ler o mapa possa se localizar bem nele e não ficar. Segundo fontes históricas, os primeiros mapas foram feitos pelos gregos em expedição militar. Assim, eles poderiam registrar caminhos mais curtos e seguros. Assim, eles criaram o principal centro de conhecimento geográfico do mundo ocidental. A maneira de representação mais exata é o globo, pois coincide com o formato esférico da Terra. E para transformar isso em uma superfície plana, é chamado de projeção cartográfica. Os mapas mudaram e evoluíram com o passar do tempo, de região para região, e se tornaram mais precisos e exatos. Hoje, a projeção cartográfica, tanto esférica quanto plana, é feita com a ajuda de fotografias aéreas ou por satélite. Contando com a ajuda de tecnologia, os cálculos e valores são muito mais precisos. O mapa é acompanhado por vários símbolos e elementos para ajudar em seu entendimento. E um deles, e o mais importante, é o título, pois indica o tema e o assunto, assim como informações gerais. É o primeiro a se observar em um mapa, pois facilita a compreensão. A legenda é o que dá significado aos símbolos em um mapa e pode estar representada em forma de ícone, cor, área, entre várias outras formas. O símbolo de um avião, por exemplo, é para representar um aeroporto, o verde para representar áreas mais florestadas e diferentes altitudes. A orientação cartográfica mostra e indica os pontos cardeais em um mapa para uma boa noção de área que o mapa indica. Geralmente, são apresentados como setas e direção como letras, como a letra N, que significa norte. A escala é a proporção matemática da área real e a representação cartográfica, geralmente representadas numericamente ou graficamente. A projeção cartográfica, já mencionada antes, é a base cartográfica que o criador do mapa deve utilizar para representar parte da Terra em um plano. Existem vários tipos de projeções cartográficas, dependendo das distorções e do espaço representado. Tipos de projeção cartográfica. Projeção azimutal, mais conhecida como projeção plana. Ela corresponde à projeção que a superfície é representada sobre um plano tocante, mais representado pelo polo norte e pelo polo sul. Os paralelos e meridianos são projetados numa forma de círculo concêntrico. A projeção plana pode ser em três tipos: polar, equatorial ou oblíqua, normalmente usada para representar pequenas áreas. Projeção cônica. Se refere à projeção da superfície terrestre sobre um cone tocante, utilizando um cone como base. É possível planificar a esfera convergindo meridianos para os polos e os paralelos formando arcos concêntricos. As deformações aumentam conforme o apostamento dos paralelos. A projeção cônica normalmente é utilizada para representar os continentes. Projeção cilíndrica. A projeção da superfície terrestre sobre um cilindro tocante. Os polos são representados com exagero. Geralmente, essa projeção é usada para representar o globo terrestre em um todo. Propriedades. Projeção conforme. Projeção onde os paralelos e meridianos se cruzam em um ângulo reto. Os ângulos são conservados e apresentadas deformações. Projeção equivalente. Apresentam muita deformidade em torno de um ponto devido à variação da escala. As áreas e distorções do ângulo são conservados. Projeção equidistante. Não apresenta deformidades lineares. Distâncias estarão condigentes com a realidade, apenas em uma direção. Distâncias são preservadas, já as áreas e os ângulos são deformados. Projeção afilática. Não apresentam formas, ângulos, distâncias ou área. Ou seja, não há conservação de propriedades e deformação em conjunto são minimizados. Os tipos de mapa. Mapa físico. Os mapas físicos são aqueles que representam as formas do território, ou seja, montanhas, rios, lagos, planaltos e planícies, e outras formas de relevo. Nestes mapas físicos são usados também elementos gráficos para representar determinados aspectos geográficos. Nesse sentido, pequenos triângulos pretos podem ser usados para indicar montanhas, cordilheiras e montes. Nos mapas físicos também são usados números para indicar altura de montanhas, extensão de rios, profundidades de oceano, etc.
Mapa político indica a divisão administrativa de países, estados, províncias e cidades, como o mapa político do Brasil ou o mapa mundi. Nesses mapas, o nome das capitais de países e estados ganham destaque. As fronteiras são demarcadas e são usadas cores de forma que não haja coincidência delas em países ou estados vizinhos. Mapa temático são usados para mostrar em certos territórios determinados elementos ou fenômenos específicos. Nestes mapas são de grande importância a presença de símbolos e legendas explicativas. Alguns exemplos de mapas temáticos são os mapas econômicos, populacionais, climáticos e mapas religiosos, entre outros.